Descobri que a Associação de Proprietários de Sunny Pines estava construindo 96 casas de luxo na minha propriedade rural herdada. Mas quando encontrei os levantamentos originais da propriedade feitos pelo meu avô, todo o empreendimento deles, de repente, passou a ser legalmente meu. Você acreditaria na expressão de choque deles quando revelei minha armadilha na própria reunião da comunidade? Nunca pensei que teria que lutar por uma terra que já me pertencia. Quando o vovô Joe faleceu em março passado, herdei sua fazenda de 200 acres nos arredores de Meadow Creek. A propriedade estava na nossa família há gerações. Eu morava longe, na cidade, e meu trabalho atarefado me impedia de visitá-lo tanto quanto deveria. Meu telefone tocou às 6 da manhã de uma terça-feira. Era a senhora Thompson, vizinha do vovô por 40 anos. Estão construindo casas na sua propriedade. Sua voz tremia de raiva. Máquinas amarelas enormes começaram a cavar ontem. Você precisa vir rápido. No início, pensei que ela estivesse confundindo algo. Talvez os trabalhadores da construção tivessem cruzado um limite por engano. Mas a senhora Thompson não era de exagerar. O pessoal de Sunny Pines colocou placas por toda parte, continuou ela. Eles estão planejando quase 100 casas nos seus campos do leste. Joguei algumas roupas em uma mala e dirigi direto para Meadow Creek, ultrapassando o limite de velocidade o tempo todo. 5 horas depois, entrei na estrada de terra que levava à casa do vovô. O caminho familiar agora parecia diferente. A tranquilidade do campo foi interrompida pelo barulho ensurdecedor de máquinas pesadas. Nuvens de poeira se erguiam acima das árvores. Quando alcancei o topo da colina que dava vista para a parte leste da propriedade, meu coração afundou. Uma frota de escavadeiras e tratores destruía o solo onde o vovô costumava plantar milho e soja. Trabalhadores com capacete se moviam como formigas, marcando áreas com tinta spray laranja. Um grande letreiro estava próximo à estrada. Futuro lar de Sunny Pines East. 96 casas de luxo a partir de $450 mil. Estacionei o carro e caminhei em direção a uma mulher que estava separada dos trabalhadores. Ela vestia calças bege impecáveis e uma blusa branca engomada. Apesar da poeira ao redor, seu cabelo estava perfeitamente arrumado. Ela segurava uma prancheta e falava ao telefone. Com licença, disse eu, assim que ela desligou. O que está acontecendo aqui? Ela me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um vendedor ambulante atrapalhando seu dia. Estamos preparando um desenvolvimento residencial, respondeu ela, com uma voz treinada e polida. Diane Reynolds, presidente da Associação de Proprietários de Sunny Pines. Ela estendeu a mão sem demonstrar nenhum calor. Esta é a minha terra, falei, ignorando seu aperto de mão. Meu avô, John Miller, era dono desta fazenda. Ele faleceu recentemente e eu a herdei. O sorriso de Diane não chegou aos olhos. Deve haver algum mal-entendido. A Sunny Pines Development comprou este terreno no ano passado. Temos todas as permissões e aprovações necessárias. Isso é impossível, retruquei. Meu avô jamais venderia essa terra. Talvez ele não tenha te contado. Ela quase parecia sentir pena de mim. A venda foi finalizada há 9 meses. Estamos planejando essa expansão há anos. Minha mente disparou. O vovô esteve doente nos últimos meses, mas sua mente permaneceu afiada. Ele jamais teria vendido sua amada fazenda sem me avisar. Algo estava errado. Quero ver esses documentos, exigi. Você pode entrar em contato com o nosso departamento jurídico, disse Diane, entregando-me um cartão de visita. Mas garanto que tudo está em ordem. Agora, se me der licença, temos um cronograma a cumprir. Ela se afastou, já discando outro número no telefone. Fiquei parado ali, sentindo-me impotente enquanto as máquinas continuavam a destruir o solo que alimentou minha família por gerações. De volta à casa da fazenda, a senhora Thompson me esperava na varanda com uma jarra de chá gelado e uma expressão preocupada. Eles começaram a aparecer com ferramentas de medição há uns 3 meses, explicou ela. Seu avô ficou furioso. Ele dizia que eles não tinham direito nenhum, que estavam tentando roubar o que não lhes pertencia. Ele mencionou ter vendido alguma terra? Perguntei. Nunca. Joe jurava que essa fazenda ficaria na sua família para sempre. Os olhos da senhora Thompson ficaram marejados. Um dia antes de ir para o hospital pela última vez, ele estava revirando seu velho escritório. Disse que precisava encontrar algo importante para proteger a fazenda. O escritório do vovô permaneceu intocado desde sua morte. Eu não tivera coragem de mexer nas coisas dele quando vim para o funeral.
Mas agora eu precisava de respostas. O pequeno cômodo cheirava a tabaco de cachimbo e livros antigos. Estantes cobriam as paredes, cheias de almanaques agrícolas, álbuns de fotos da família e décadas de registros meticulosamente organizados. O vovô anotava tudo: quantidade de chuvas, produtividade das colheitas, consertos de equipamentos, tudo com sua caligrafia impecável. Onde ele guardaria os registros da propriedade? O arquivo parecia um bom lugar para começar. Abri a gaveta superior e encontrei pastas organizadas por ano. Nada sobre venda de terras ou Sunny Pines. As horas passaram enquanto eu vasculhava tudo. A noite caiu, e meus olhos cansavam de ler documentos antigos à luz do lampião. Quando estava prestes a desistir, notei uma tábua solta no chão, sob a escrivaninha. Pressionei com o pé, e ela se moveu levemente. Ajoelhei-me e abri com um abridor de cartas. Dentro do pequeno espaço oculto havia uma caixa de metal. A chave estava pendurada sob a escrivaninha. Dentro da caixa, encontrei a escritura da fazenda, o testamento do vovô me nomeando como herdeiro e vários levantamentos antigos da propriedade. Mas o mais interessante era uma carta endereçada a mim, escrita à mão pelo vovô. Se você está lendo isto, começava a carta, então alguém está tentando tomar o que é nosso. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia suas palavras. O vovô explicou que os desenvolvedores estavam de olho na terra há anos. Tentaram pressioná-lo para vender, mas ele sempre recusou. Nos últimos meses, alguém da Sunny Pines o visitou repetidamente. O homem dizia que precisava de uma assinatura para uma servidão de estrada, trazendo papéis diferentes a cada vez. Eu nunca assinei minha terra, escreveu o vovô. Se disserem que assinei, é mentira. Veja o levantamento original de 1910 e compare com o que está registrado no condado agora. A verdade está nos limites. Revirei a caixa e encontrei o levantamento original. Ele mostrava que os limites da propriedade eram muito maiores do que eu imaginava. De acordo com aquele documento, a fazenda do vovô tinha quase 280 acres, não os 200 registrados atualmente. O sono me escapou naquela noite. Espalhei os papéis sobre a mesa da cozinha, comparando o levantamento antigo com os mapas mais recentes. Algo estranho tinha acontecido ao longo das décadas. A fronteira leste tinha sido alterada, reduzindo nossas terras. E não era só a área em construção. De acordo com aqueles documentos originais, possuíamos terras onde parte do desenvolvimento atual da Sunny Pines já estava construída. Ao amanhecer, eu sabia o que precisava fazer. Primeiro, eu precisava de um advogado. Depois, precisava entender exatamente o que Diane Reynolds e sua associação estavam tramando. Se eles achavam que podiam roubar da minha família, estavam prestes a aprender uma lição dolorosa. Dobrei a carta do vovô. Eles estavam prestes a aprender uma lição dolorosa. Dobrei a carta do vovô e a coloquei no bolso. Eu não vou te decepcionar, sussurrei para o quarto vazio. Mal sabia Diane que ela não estava apenas lidando com um neto de luto. Ela havia caído direto em uma armadilha montada por um homem que antecipou seus movimentos mesmo depois de morto. Não dormi naquela noite. Às 8 da manhã, eu já estava esperando do lado de fora do escritório de Walter Franklin, o único advogado especializado em propriedades em Meadow Creek. Sua secretária ficou surpresa quando pedi uma consulta de emergência, mas conseguiu me encaixar antes do almoço. Então você acredita que Sunny Pines está construindo em terras que pertencem a você? Perguntou Walter depois que expliquei a situação. Ele era mais velho do que eu esperava, usava óculos grossos e uma gravata borboleta que parecia de outra época. Espalhei os documentos sobre sua mesa. Estes são os levantamentos originais de 1910, atualizados em 1978. Compare com os registros atuais do condado. Walter analisou os papéis, traçando as linhas dos limites com o dedo. Suas sobrancelhas se erguiam cada vez mais a cada minuto que passava. Isso é altamente incomum, disse ele, finalmente. De acordo com estes documentos originais, sua propriedade se estende quase 1 quilômetro a leste a mais do que o registrado atualmente. Isso incluiria não apenas o canteiro de obras, mas também o clube de Sunny Pines e cerca de 20 casas construídas há 5 anos, completei. Walter tirou os óculos e esfregou os olhos. Uma disputa de fronteira dessa magnitude não será simples. Precisamos entender como e quando essas mudanças ocorreram nos registros oficiais. Ele ligou para o cartório do condado e colocou a chamada no viva voz. Depois de navegar por um labirinto de departamentos, descobrimos algo chocante. Em 1984, foi registrada uma pequena alteração no limite leste.
Apenas uma servidão de 3 metros para utilidades públicas. Mas em 1997, uma mudança muito maior apareceu, reduzindo a propriedade em quase 80 acres. A documentação era escassa, apenas um formulário com uma assinatura que mal se parecia com a do vovô. Ele estava no hospital naquele mês, eu disse, verificando a data. Cirurgia de ponte de safena tripla. Ele não poderia ter assinado isso. A expressão de Walter ficou sombria. Isso caracterizaria a fraude. Mas provar isso depois de tantos anos não será fácil. O que podemos fazer? Perguntei. Entrar com uma liminar de emergência para interromper imediatamente a construção. Depois, pedir ao tribunal que reconheça os limites originais com base nos levantamentos históricos. Precisaremos de um topógrafo profissional para verificar esses mapas antigos, completou Walter, enquanto preparava o processo de emergência. Percebi que precisava de mais munição. Dirigi até o cartório do condado e solicitei tudo o que tinham sobre a empresa Sunny Pines Development. Horas depois, escondido em um canto da biblioteca com pilhas de registros públicos, encontrei ouro. Sunny Pines não era apenas um condomínio. Era uma teia complexa de empresas de fachada. Os mesmos 6 nomes apareciam em todos os documentos. Diane Reynolds, seu marido Thomas Reynolds, o comissário do condado James Harris, o diretor do conselho de planejamento Mark Wilson e outros 2 que eu não reconhecia. Mas o documento mais interessante era de apenas 3 meses atrás. Uma aprovação de empréstimo de 16 milhões de dólares para financiar Sunny Pines East, tendo minha terra como garantia. Fotografei tudo com meu celular e fui para meu próximo destino. O escritório do Meadow Creek Gazette, o jornal local. A editora, Tanya Williams, conhecia meu avô. Quando contei que estava investigando uma possível fraude envolvendo autoridades locais influentes, seu instinto jornalístico despertou. Não posso publicar acusações sem provas concretas, alertou. Mas posso investigar o processo de aprovação desse empreendimento. Parece que passou rápido demais. De volta à fazenda, encontrei a Sra. Thompson conversando com outro vizinho idoso, o Sr. Grayson. Quando mencionei Diane Reynolds, seu rosto escureceu. Aquela mulher é a razão pela qual vendi minha propriedade, disse amargamente. A associação de moradores me multava toda semana por paisagismo não aprovado. Eu cultivava aqueles tomates há 20 anos. Depois disseram que minha oficina violava uma regra que tinham acabado de inventar. As multas continuaram chegando até que não pude mais pagar a briga. Quantos mais passaram por isso? Perguntei. Pelo menos uma dúzia de velhos proprietários venderam nos últimos 5 anos. Sempre por menos do que o valor de mercado. Sempre para empresas que, mais tarde, descobri, estavam ligadas a essas pessoas de Sunny Pines. Um padrão. Identificar proprietários vulneráveis. Assediá-los com multas e regulamentos. Forçá-los a vender barato. Desenvolver a terra e lucrar milhões. Meu avô tinha sido o mais recente alvo deles. Mas ele estava um passo à frente. Meu telefone tocou. Walter Franklin. O juiz concedeu nossa liminar de emergência, disse ele. A construção tem que parar imediatamente até a audiência na próxima semana. Mas prepare-se. Isso vai ficar feio. Agradeci e desliguei. Sentindo um gostinho de vitória, voltei ao canteiro de obras com a ordem judicial na mão. Os trabalhadores já estavam começando a recolher as ferramentas para o dia. Quando cheguei, o SUV preto e elegante de Diane ainda estava estacionado perto do escritório do local. Ela saiu quando me aproximei, como sempre, com o telefone no ouvido. Quando me viu, sua expressão endureceu. A construção para agora, disse, entregando a ordem do tribunal. Os limites legais estão em disputa. Ela examinou o documento, sua compostura perfeita começando a rachar. Isso é ridículo. Temos todas as aprovações necessárias. Baseadas em limites fraudulentos. Eu tenho os levantamentos originais. Pela primeira vez, vi incerteza em seus olhos. Ela desapareceu rapidamente, substituída por uma determinação fria. Esse joguinho vai te custar caro, disse ela, baixinho. Você não faz ideia de com quem está lidando. Na verdade, eu sei. 6 nomes em dezenas de registros comerciais. 16 milhões de dólares em empréstimos usando terras roubadas como garantia. Autoridades do condado aprovando projetos rapidamente, nos quais eles mesmos investem secretamente. Eu não tinha planejado revelar o quanto sabia. Mas a expressão em seu rosto valeu cada palavra.
A mão de Diane, perfeitamente cuidada, apertou tanto o celular que seus nós dos dedos ficaram brancos. Você está cometendo um erro, sibilou. Podemos ser razoáveis. Talvez considere uma oferta generosa pela parte restante da fazenda. 7 dígitos. Pagamento imediato. Não estou interessado. Todo mundo tem um preço. Seu sorriso voltou, confiante e predador. Pense bem. Você nem mora aqui. O que te importa um pedaço de terra velha? Essa terra velha está na minha família há 4 gerações. Não está à venda. Virei-me para ir embora, sentindo seus olhos queimando minhas costas. Quando alcancei meu carro, ela chamou. O comissário Harry joga golfe com meu marido. O juiz Evan janta na minha casa. Um sorriso lento e venenoso. Você não é ninguém nesta cidade. Eu sabia que a batalha não seria fácil. Diane Reynolds e sua quadrilha tinham poder, conexões e dinheiro. Mas o que eles não sabiam era que eu já tinha visto casos parecidos antes. No Brasil, uma mulher provou ser dona das terras onde ficava Jericoacoara, e um homem, nos Estados Unidos, conseguiu recuperar um reservatório de água inteiro após provar que os registros haviam sido alterados ilegalmente. O jogo deles não era novo para mim. Eles tinham experiência roubando, mas eu tinha experiência lutando. A primeira audiência foi marcada para a semana seguinte. Meu advogado, Walter Franklin, avisou que os tribunais locais poderiam ser um problema. O juiz Evans, que atendia a maioria dos casos de propriedade em Meadow Creek, era próximo demais de Diane. Eu não podia confiar no sistema local. Precisava chamar atenção para o caso. No dia seguinte, fui até o Meadow Creek Gazette e levei todos os documentos que havia conseguido na biblioteca pública. Tanya Williams, a editora-chefe, leu tudo com atenção, e pela primeira vez vi um brilho de interesse real em seus olhos. Se isso for verdade, estamos falando de um dos maiores escândalos de apropriação de terras da região, disse ela. Não é só verdade, Tanya. Eu tenho provas. Mostrei os registros alterados, as assinaturas forjadas e o histórico de fraudes de Sunny Pines. Ela pegou seu telefone e fez algumas ligações. Poucas horas depois, uma equipe de repórteres já estava investigando o caso. No tribunal, como esperado, Diane chegou acompanhada de um exército de advogados. Eles tentaram argumentar que Sunny Pines tinha todos os documentos necessários, mas Walter foi implacável. Ele apresentou o levantamento original de 1910, mostrou que meu avô nunca assinou os papéis que alteravam as fronteiras, e o mais importante, revelou que o próprio condado havia facilitado o roubo. O juiz Evans, visivelmente desconfortável, tentou minimizar o caso. É apenas um erro de registro, disse ele, sem olhar nos meus olhos. Nada que não possa ser resolvido com compensação financeira. Isso não é um erro, meritíssimo, rebati. Isso é fraude. Diane sorriu com arrogância. Estamos dispostos a fazer uma oferta generosa para encerrar essa disputa. Não quero o seu dinheiro. Quero minhas terras de volta. Ela revirou os olhos, mas algo em sua postura mudou. Ela sabia que aquilo não ia se resolver rapidamente. Naquela noite, recebi a primeira ameaça anônima. Uma carta sem assinatura foi deixada na varanda da casa da fazenda. Desista. Isso não vai acabar bem para você. Joguei o papel no lixo e fui até o arquivo de registros do condado. Se havia um padrão, eu queria ver quantas outras pessoas haviam sido roubadas. Depois de horas pesquisando, achei dezenas de casos. Pequenos proprietários que haviam sido enganados, ameaçados e forçados a vender. Alguns foram obrigados a sair da cidade, outros simplesmente desistiram da luta. Mas eu não ia desistir. Entrei em contato com algumas dessas vítimas e organizei uma reunião na minha fazenda. Quando nos sentamos ao redor da mesa, percebi que havia algo em comum em todas as histórias. Todas as vendas forçadas aconteciam logo após mudanças burocráticas nas fronteiras das propriedades. Em cada um desses casos, Diane Reynolds e o comissário Harris estavam envolvidos. Com essa nova informação, Walter moveu uma ação coletiva. O caso deixou de ser apenas sobre minha fazenda e passou a ser uma denúncia de corrupção sistêmica. A imprensa começou a noticiar, e isso incomodou as pessoas erradas. Em menos de 24 horas, meu carro foi vandalizado. No tribunal, os advogados de Sunny Pines tentaram argumentar que os documentos antigos não tinham mais validade legal, que a fazenda já pertencia a eles por posse consolidada. Mas Walter rebateu cada argumento.
Ele citou precedentes de casos semelhantes e, no final, apresentou a prova mais explosiva de todas, uma perícia caligráfica que mostrava que a assinatura do meu avô no documento de 1997 era falsa. O tribunal não teve escolha a não ser conceder uma liminar favorável. Pela primeira vez, Diane perdeu o controle. Ela veio até mim depois da audiência. Você acha que ganhou? Disse ela, com um sorriso venenoso. Isso está só começando. Então continue jogando, respondi. A cada nova vitória no tribunal, Sunny Pines perdia a força. Com a pressão da mídia e o avanço da investigação, Diane e seus aliados começaram a entrar em pânico. O comissário Harris renunciou ao cargo, e Mark Wilson, do Conselho de Planejamento, foi afastado enquanto o Estado investigava irregularidades em aprovações de projetos. A guerra se arrastou por meses. Cada audiência era uma batalha. Os advogados de Sunny Pines apelavam, tentavam negociar, tentavam intimidar. Em um ponto, ofereceram $5 milhões para que eu desistisse. Eu rasguei a proposta na frente deles. Minha terra vale mais do que isso. No final, os juízes estaduais assumiram o caso. E foi lá que tudo desmoronou para eles. Com as provas de fraude, os documentos falsificados e a ligação de Sunny Pines com políticos corruptos, o tribunal anulou todas as compras e reintegrou as propriedades aos donos originais. O veredito final veio em uma audiência lotada. Quando o juiz bateu o martelo, declarando que minha fazenda me pertencia e que Sunny Pines teria que demolir as casas construídas ilegalmente, houve um silêncio pesado na sala. Diane, pálida, se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Eu tinha vencido. Mas ainda não havia acabado. Com Sunny Pines derrotada, o próximo passo era processá-los por danos e prejuízos. Diane achava que poderia simplesmente seguir em frente, mas eu não deixaria barato. Eu queria cada centavo de volta. E, dessa vez, eu estava no ataque. A repercussão do caso ultrapassou os limites de Meadow Creek. Os jornais nacionais falavam sobre o escândalo, programas de televisão debatiam a situação e especialistas jurídicos discutiam como um esquema dessa magnitude havia passado despercebido por tanto tempo. Meu nome estava em todo lugar. De um simples herdeiro lutando por suas terras, eu havia me tornado o centro de uma das maiores disputas fundiárias do país. Isso trouxe consequências inesperadas. Empresas que antes me ignoravam agora me viam como uma peça-chave em um jogo que envolvia milhões de dólares. Advogados começaram a me procurar oferecendo parcerias. Fundos de investimento queriam comprar participação nos empreendimentos. Políticos tentavam me convencer de que seria melhor abrir mão de algumas áreas em troca de favores futuros. Todos queriam um pedaço do que eu havia conquistado. O telefone não parava de tocar. Recebi ligações de bancos, incorporadoras, seguradoras e até mesmo de advogados representando moradores que tinham comprado casas no Sunny Pines sem saber que as terras pertenciam a mim. Algumas famílias estavam em pânico, temendo serem despejadas. Outras tentavam processar as construtoras. A verdade é que eu tinha o destino de centenas de pessoas em minhas mãos. O tribunal havia decidido a meu favor, mas o que fazer com tudo aquilo agora? Foi então que comecei a pensar como transformar essa vitória em algo que garantisse meu controle total e, ao mesmo tempo, evitasse anos de batalhas judiciais intermináveis. Eu não queria simplesmente demolir tudo e expulsar as pessoas. Isso me traria mais problemas do que soluções. Mas eu também não ia simplesmente devolver as terras sem receber algo em troca. Foi quando surgiu a ideia. Eu não venderia nada. Eu não abriria mão de nada. Mas eu permitiria que eles continuassem administrando as áreas, desde que reconhecessem que todas as propriedades agora pertenciam a mim. Eu seria o único dono de tudo, e em troca, eles poderiam continuar operando os empreendimentos, mas sob um contrato de administração no qual eu receberia uma porcentagem dos lucros. Assim, todas as casas, prédios comerciais, hotéis e áreas de lazer permaneceriam onde estavam, mas agora sob um novo dono. O impacto da proposta foi imediato. No começo, os investidores e incorporadoras se recusaram a aceitar. Eles tentaram negociar condições mais favoráveis, alegando que já haviam investido milhões na região e que seria um absurdo que tudo passasse para o meu nome. Mas a verdade era que eles estavam encurralados. Se eu quisesse, poderia derrubar tudo. E eles sabiam disso. Mais importante, os bancos sabiam disso. E quando os bancos começaram a perceber que poderiam perder dinheiro com a destruição dos empreendimentos, foram os primeiros a pressionar as empresas a aceitar minha proposta. Os contratos foram elaborados rapidamente.
Cada transação foi revisada nos mínimos detalhes para garantir que eu teria controle absoluto das terras e que as empresas não poderiam mudar nada sem minha autorização. Agora, qualquer construção, venda de imóvel ou aluguel passava por mim. Eu tinha poder sobre tudo. Mas então veio o segundo obstáculo. O Estado percebeu que, com esse novo acordo, eu havia me tornado o maior proprietário privado da região. Isso significava que os impostos, a arrecadação turística e toda a economia local estavam, de certa forma, diretamente ligados a mim. Políticos começaram a intervir, sugerindo que o governo deveria tomar controle de parte das terras para impedir que um único homem tivesse tanto poder sobre uma área inteira. A pressão política começou a crescer. Alguns senadores e deputados locais queriam aprovar uma lei que restringisse minha propriedade, redistribuindo parte das terras para o governo. Era um golpe descarado, mas não me pegou de surpresa. Eu já sabia que algo assim aconteceria. Foi aí que me inspirei no caso de Jericoacoara. No Brasil, a mulher que provou ser a dona legítima das terras da cidade enfrentou um problema semelhante. O governo tentou confiscar parte de sua propriedade, alegando que a área era de interesse público. Para evitar anos de brigas judiciais, ela fechou um acordo no qual continuava sendo dona da terra, mas recebia uma porcentagem de todos os lucros gerados pelo turismo, impostos e aluguéis comerciais. Adaptei essa estratégia para o meu caso. Fiz uma proposta ao governo. Em vez de lutarmos nos tribunais por anos, eu concordaria em deixar o Estado gerenciar algumas áreas públicas, como parques, escolas e hospitais, mas, em troca, eu receberia royalties mensais sobre tudo o que fosse arrecadado ali. Isso incluía impostos sobre propriedades, taxas turísticas e lucros comerciais das empresas que operavam na minha terra. Foi a jogada definitiva. O governo aceitou a proposta, e assim, além do dinheiro que eu já ganharia com os empreendimentos administrados pelas empresas privadas, agora eu também tinha uma fonte de renda garantida através da arrecadação pública. Nos meses seguintes, a transição foi sendo implementada. Os moradores começaram a receber notificações informando que as propriedades haviam sido legalmente transferidas para mim, mas que seus contratos de aluguel e compra estavam seguros dentro do novo modelo de administração. Nenhuma casa seria demolida, ninguém perderia seus negócios, mas a realidade era que todos, direta ou indiretamente, estavam pagando para estar ali. Diane Reynolds tentou lutar contra o acordo. Tentou apelar para o governo, tentou recorrer às cortes superiores, mas a essa altura, ela já não tinha poder algum. As empresas que antes a apoiavam agora estavam do meu lado, os políticos que ela financiava não queriam se associar a um escândalo e até mesmo seu marido, Thomas Reynolds, havia aceitado a nova realidade. A imprensa acompanhou toda a transição. Manchetes diziam que eu havia transformado uma simples herança em um império imobiliário. Analistas financeiros debatiam como um único homem conseguiu superar grandes corporações e o próprio governo. Eu fui chamado de gênio por alguns e de tirano por outros. Mas no final, pouco importava. Eu havia vencido. Agora, cada vez que alguém comprava uma casa naquela cidade, um percentual daquele dinheiro vinha para mim. Cada vez que um turista se hospedava em um hotel dentro da área, eu recebia minha parte. Cada imposto pago ao governo local gerava um repasse mensal para minha conta. Eu não precisava fazer nada além de existir, e o dinheiro continuava chegando. E, ironicamente, as mesmas empresas que tentaram me roubar agora trabalhavam para mim. O dinheiro começou a chegar antes mesmo que eu pudesse compreender a magnitude do que estava acontecendo. No primeiro mês após a assinatura dos contratos, os relatórios financeiros exibiam números que eu jamais imaginei ver. O que começou como uma disputa por um pedaço de terra herdado de meu avô transformou-se em um império. Eu possuía tudo. Cada centímetro daquelas terras, cada tijolo, cada estrada pavimentada, cada estabelecimento comercial erguido sobre o solo que legalmente me pertencia. Eu não apenas recuperei o que já era meu, eu transformei isso em uma riqueza que, por gerações, fez reis e bilionários ao longo da história. Os números continuavam a crescer. Empresas que antes me viam como um obstáculo agora me reconheciam como o verdadeiro dono do jogo. Não havia outra alternativa senão negociar comigo. Bancos, investidores, empreiteiras, políticos, todos queriam garantir uma parte daquilo que agora girava em torno do meu nome. Mas eu nunca esqueci quem tentou me destruir. Eu observava Diane Reynolds afundar cada vez mais. Sem suas conexões políticas, sem suas terras, sem sua reputação, ela passou de uma figura poderosa em Meado ao Creek a uma pessoa ridicularizada e evitada. Seu marido, Thomas Reynolds, foi um dos primeiros a abandonar o navio.
Depois que ele assinou os contratos comigo, garantindo que as empresas continuassem operando sob minha administração, Diane tornou-se obsoleta. Ele pulou para o lado vencedor, como fazem todos aqueles que não têm princípios, apenas interesses. Ela tentou apelar para a justiça mais uma vez, alegando que minha nova posição era um monopólio, que eu estava explorando o sistema da mesma maneira que ela havia feito antes. Mas ninguém se importava. Ninguém quer ouvir o lamento de um jogador que perdeu todas as suas fichas. Ela não se importou quando tentou tomar minhas terras, e agora ninguém se importava quando eu tomava tudo dela. E eu nunca me arrependi de nada. Porque, no final, a justiça nunca falha. Pode demorar, pode parecer que os corruptos e os canalhas vencem no início, mas no fim, tudo se equilibra. Meu avô sabia disso. Ele guardou aqueles documentos antigos porque sabia que mais cedo ou mais tarde tentariam enganá-lo. Ele morreu sem ver essa vitória, mas cada centavo que agora entrava na minha conta era uma prova de que ele estava certo. E não há nada de errado nisso. A verdade é que foi assim que a elite de qualquer país enriqueceu. Sempre foi a terra. No final das contas, o que importa é o controle da terra, porque quem tem a terra tem o poder. Os mais ricos do mundo não começaram com tecnologia, bancos ou empresas inovadoras, eles começaram com terra. Foram reis, barões, senhores feudais, grandes proprietários de terras que ditaram as regras da sociedade por séculos. E hoje, o jogo não mudou. Apenas trocaram títulos antigos por contratos modernos, mas a essência é a mesma. Foi assim no Brasil também, e poucos notaram quando aconteceu. Uma mulher apresentou documentos que comprovavam sua posse sobre a maior parte das terras de uma vila turística. Ela não precisou lutar contra um condomínio, como eu fiz. Ela precisou lutar contra um país inteiro. Décadas atrás, sua família adquiriu terras onde essa vila cresceu. Ao longo dos anos, políticos e empresários simplesmente ignoraram isso. Construíram estradas, hotéis, áreas turísticas, restaurantes. Tudo em terras que pertenciam a ela. Quando ela entrou na justiça, o governo tentou impedir. Tentaram taxá-la como louca, como golpista. Mas ela tinha os documentos certos. E quando a verdade veio à tona, não havia mais como negar. A decisão foi tomada. O governo não podia expropriar a terra sem pagar bilhões em indenizações. A única solução foi fazer um acordo. Ela continuaria sendo a dona de tudo, mas o governo gerenciaria parte da cidade e pagaria royalties pelos impostos, pelo turismo, pelos aluguéis comerciais. Ela se tornou uma das mulheres mais poderosas do país, porque em um único processo judicial, colocou uma cidade inteira dentro de sua conta bancária. E eu fiz a mesma coisa aqui. Meu nome agora estava registrado em cada pedaço de Meadow Creek. Toda a economia da cidade passava por mim. Cada casa vendida me pagava. Cada empresa que abria uma filial ali me pagava. Cada turista que chegava aos resorts me pagava. O próprio governo me pagava, porque ao invés de brigar comigo, decidiram que era mais fácil me pagar para manter o que já estava feito. E essa é a única verdade que importa. Porque a justiça sempre vence. Pode demorar, pode parecer impossível no começo, mas aqueles que realmente entendem como o mundo funciona sabem que no final, quem tem a terra, tem tudo. E agora, eu tenho tudo. Eu estou errada por cancelar meu casamento depois que meu noivo comprou uma casa com a mãe dele? Eu, 28F, e meu noivo, 30M, estamos juntos há 5 anos. Passamos anos conversando sobre nosso futuro, filhos, finanças, a compra de uma casa. Tínhamos um plano. Iríamos economizar, encontrar um lar que ambos amássemos e torná-lo nosso. Isso foi discutido, planejado, sonhado. Mas então, ele comprou uma casa, não comigo, com a mãe dele, e eu nem sequer sabia que ele estava procurando. Aparentemente, ela encontrou o lugar perfeito e o convenceu a dividir com ela porque não queria mais alugar. E agora, em vez de planejarmos nosso futuro juntos, ele está financeiramente ligado à mãe dele. Ela vai morar lá, em tempo integral. Quando ele me contou, eu só conseguia olhar para ele, tentando entender. Perguntei, e onde eu me encaixo nisso? E ele casualmente respondeu, bem, você pode se mudar também, claro. Como se eu devesse estar emocionada por viver em uma casa que a mãe dele escolheu, que a mãe dele comprou, que a mãe dele vai dividir com ele. Ele ainda admitiu que tomou essa decisão porque, segundo ele, eu estava demorando muito para economizar. E a mãe dele ofereceu uma maneira mais rápida de ter algo próprio. Eu fiquei chocada, irritada, pedi espaço para pensar. E quanto mais eu refletia, mais percebia que não posso me casar com alguém que acha que isso é normal. Então, eu cancelei o casamento. Agora, a família dele está me bombardeando com mensagens, dizendo que estou exagerando, que é só uma casa, que ainda podemos morar juntos. Até meus próprios pais acham que cancelar tudo foi extremo. Mas, será que fui mesmo extrema? Será que estou errada em ver isso como um enorme sinal de alerta?